sou Sónia Leite. A minha função, eu sou técnica de uma associação, que é a Apibairrada. Na Apibairrada existem agricultores, grande parte deles têm área já considerável grande, portanto acima dos, nós consideramos já maior, 5 hectares, 10 hectares, temos produtores com 100 hectares, mas a regra geral são todos à volta dos 40, 30 hectares, essencialmente é isso. A maior parte destes produtores, que são à volta de 50, nós damos apoio maioritariamente produção integrada, temos 3, 4 em biológica e 2 em biodinâmica. E estamos a entrar então no novo processo de sustentabilidade. Ao longo dos anos, portanto a Apibairrada existe desde 99, ao longo dos anos temos mudado esse modo de fazer a produção das uvas, inicialmente grande parte a nível regional, sem ser só os sócios da Apibairrada, a nível regional, grande parte deles é convencional. Depois temos os da Apibairrada e também existe a Adega Cooperativa de Cantanhede, que faz um trabalho também similar, em que fazem produção integrada e, novamente, depois os outros já fazem os outros meios de produção. Eles, na produção integrada, já estão restringidos a produtos, aos pesticidas, segundo a legislação portuguesa, europeia e depois transcrita para Portugal. Portanto, o intuito nosso da associação será reduzir ao máximo, evitar ao máximo aplicar produtos fitofarmacêuticos ou pesticidas. Só utilizar mediante a monitorização, que é o meu trabalho que eu faço, que é a monitorização, fazer a estimativa do risco, nível económico de ataque e então decidir se tratam ou não, tomar a decisão. E é isso. Existe uma parte também é importante, que é a parte da sensibilização destes agricultores, a nível não só dos nossos poderes políticos também, que é importante haver mais sensibilização, ações de sensibilização para as pessoas, os viticultores, neste caso específico, mudarem os seus modos e as suas práticas agrícolas. Cabe também, para isso tem que haver estas parcerias também com as universidades e com empresas, para podermos sensibilizá-los para mudarem as suas estratégias, e é uma situação que é gradual, porque como nós costumamos dizer, para mudar eles têm que ver, para depois para querer, têm que experimentar para poderem alterar as coisas. Essencialmente será isso. Maior apoio, maior sensibilização e essencialmente o agricultor queixa-se, pronto, será isto a palavra correta, que não tem apoio a nível de monetário, pronto, subsídios. Embora o subsídio não é para sustentar as alterações dos modos de produção, mas sim para ajudar a esta transição da convencional para estes modos de produção. E o Ministério, neste caso o Ministério da Agricultura, deveria dar mais um apoio a estes agricultores. Também promover formações, como eu falei há pouco, formações entre outras situações para o agricultor estar preparado para estas novas práticas. Pronto, essencialmente será as tais visitas periódicas, é sinal que nos preocupamos com as produções deles, o tal relacionamento, como se estas vinhas fossem nossas, e eles ganharem essa confiança. E outra coisa, nós aconselhamos, olha, eu não mando-os tratar, eu aconselho-os. Ou seja, eles, olha, acho que tem esta sintomatologia, deve fazer isto, poderá optar por isto, o porquê de nós, na associação, trabalhamos por substâncias ativas, não é por marcas comerciais dos produtos, mas é por substâncias ativas e aconselhamos eles a fazerem esses tratamentos. Também, através da monitorização que eu faço, se verificarmos que não há necessidade, este ano não foi um ano excepcional, não foi uma produção excelente, devido às doenças e às pragas que ocorreram durante o ciclo, foi obrigatório fazer mais tratamentos. Mas em anos normais nós podemos estar um mês sem tratar, que é difícil, aqui na nossa região é difícil, é preciso conhecer muito bem as vinhas, é preciso saber posicionar muito bem os tratamentos, fazer a monitorização como deve ser. E ir experimentando, olha, agora experimento fazer assim, experimento fazer assim. E eles, vendo, vão fazendo. Tal e qual como, por exemplo, o enralvamento. Na bairrada não era normal haver o enralvamento natural, o espontâneo ou semeado, a maior parte é o natural. E eles puderam comprovar que é uma mais-valia.
Então é uma das práticas também o enraivamento nas vinhas. Inicialmente, quando comecei na Api Bairrada, tive uma situação que é o de ser mulher. Na parte da agricultura, as mulheres não tinham tanta preponderância na viticultura e nas outras partes agrícolas, era mais o homem é que tinha essas tarefas, e vir uma engenheira aconselhar a fazer os tratamentos não era muito credível. Levou alguns anos, 5 ou mais, se calhar, de alguns agricultores, a eles confiarem no que eu lhes estava a recomendar. E essencialmente foi isso, tanto que a nível de produtores, que ainda há pouco também me estavam a perguntar, nós temos dos 50 produtores, eu tenho 3 mulheres e o resto são homens. Portanto, também há essa ideia da produtora, da viticultora, também não ser mulher, serem mais os homens. Então a técnica foi um bocadinho mulher, mais jovem, saiu agora da universidade, vamos acreditar nela ou não? Mas acho que sim, acho que eles acreditam.